Seja bem-vindo a esta apresentação do curso de Modelação Computacional. O curso é apresentado na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Estruturas e Construção do Departamento de Engenharia Civil e no programa de Educação Continuada da Faculdade de Tecnologia. Iremos ver sucessivamente o escopo do curso, uma pequena introdução à modelação computacional, um exemplo de aplicação muito simples, o programa e avaliação de competências e uma seleção de trabalhos publicados. O curso irá apresentar os princípios básicos da modelação computacional e dos métodos dos elementos finitos, elementos de contorno e métodos de discretização sem malha. A modelação computacional não é mais do que uma estratégia de resolução de problemas. Que problemas são esses? Problemas, os modelos matemáticos da mecânica dos meios contínuos. Tá? A estratégia adota como base a utilização de modelos numéricos implementados em computador. Tá? Temos então três elementos na definição da modelação computacional. O modelo matemático a resolver, a utilização do correspondente modelo numérico e o modelo implementado em computador, que é o modelo computacional. Com esta definição levantam-se algumas questões. A primeira é saber porquê o uso dos modelos numéricos. Ora bem, o modelo matemático é representado por um sistema de equações diferenciais. Com a tecnologia atual, os computadores não resolvem os sistemas de equações diferenciais, mas apenas sistemas de equações algébricas. Assim sendo, portanto, a estratégia da modelação computacional é transformar o modelo matemático num modelo numérico, que é um sistema de equações algébricas, que é então implementado em computador. Uma segunda questão que se põe é a que sistemas físicos se referem então os modelos matemáticos da mecânica dos meios contínuos. Ora, temos aqui representados vários sistemas físicos e as respectivas escalas de comprimentos, não é? E o que se pode dizer é que a mecânica dos meios contínuos é usada na modelação dos sistemas físicos macroscópicos, que são os que têm escalas de dimensão de 10 a menos 4 metros. Okay? Uma outra questão é saber, então, qual é a hipótese simplificadora fundamental usada na modelação da mecânica dos meios contínuos. A hipótese fundamental é considerar que a matéria é contínua, tá? Desprezando assim a estrutura real atómica. Okay? A validade desta hipótese é válida para sistemas físicos com as dimensões, escalas de dimensões dos sistemas macroscópicos. Tá? Uma questão final é saber a que sistemas físicos, como se podem classificar os sistemas físicos macroscópicos. A forma mais simples de classificá-los é com base no respectivo modelo matemático. Temos então sistemas físicos de equilíbrio ou estacionários, baseados, portanto, com o modelo matemático, que são equações diferenciais elípticas, sistemas físicos de propagação ou vibração, portanto, com equações diferenciais hiperbólicas, sistemas físicos de difusão com equações diferenciais parabólicas. Tá? Esta classificação pode aplicar-se em todos os ramos da mecânica do contínuo. Enquanto estratégia de resolução de problemas, a modelação computacional tem 5 etapas. Não? Primeiro, a identificação do sistema físico real, que é simplificado e conduzindo então ao sistema idealizado. O sistema idealizado é representado por um modelo matemático, portanto um sistema de equações diferenciais. À luz do que vimos nos slides anteriores, teríamos aqui o sistema físico macroscópico real, não?
Teríamos aqui as simplificações, a principal é a continuidade da matéria e que, portanto, nos conduz ao sistema idealizado, sistema macroscópico idealizado. As equações correspondentes do sistema macroscópico idealizado são, portanto, as equações diferenciais ou elípticas, ou hiperbólicas, ou parabólicas. Como já se referiu, portanto, o sistema de equações diferenciais é transformado num sistema de equações algébricas, portanto, um modelo numérico com base na discretização e que é implementado em computador. O modelo computacional é usado, portanto, em simulações e os resultados são interpretados e comparados com o sistema físico real. Vejamos mais detalhadamente as três primeiras etapas. Portanto, a identificação do sistema físico real, o sistema idealizado com um número finito de parâmetros, e depois temos então para o sistema idealizado o modelo matemático, que é o sistema de equações diferenciais, com solução exata, matematicamente exata, caso exista, e depois, com base na discretização, transformamos então o modelo matemático contínuo num modelo numérico discreto que deixa de ser o sistema de equações diferenciais e passa a ser o sistema de equações algébricas. A discretização é, assim, o ponto central da modelação computacional. A discretização, portanto, podemos definir as seguintes etapas. Uma, definir os graus de liberdade num número finito de pontos. Portanto, nos nós da discretização, definimos aqui os graus de liberdade e aplicamos o método de resíduos ponderados que, com base nos métodos numéricos, define o sistema de equações algébricas. Os métodos numéricos utilizados podem classificar-se da seguinte forma: métodos numéricos de primeira geração, tipicamente representados pelas diferenças finitas e elementos finitas, cuja característica é usarem uma malha de discretização, portanto, de elementos finitos, de diferenças finitas. Esta malha, em problemas de grandes deformações, a malha de discretização distorce e pode deteriorar a precisão dos resultados. Temos então os métodos de segunda geração, tipicamente representados pelos elementos de contorno, em que a malha de discretização é feita só no contorno do problema. Finalmente, temos os métodos de terceira geração, tipicamente representados pelos métodos sem malha, que usam apenas a discretização nodal e, portanto, não têm as dificuldades dos métodos de primeira e segunda geração. Portanto, iremos ver no curso, ao longo do curso, iremos ver aqui o método dos elementos finitos, de primeira geração, o método dos elementos de contorno, de segunda geração, e o métodos sem malha, de terceira geração. Para terminar aqui as etapas, há que referir que o modelo computacional é usado, portanto, para simulações e os resultados são usados para ou melhorar o modelo computacional ou para melhorar uma teoria baseada no modelo computacional. A interpretação dos resultados há que ter em conta na interpretação, portanto, os erros originados na resolução do sistema de equações algébricas, na discretização e na idealização. Finalmente, para a aplicação da modelação computacional,
há que referir a verificação, que é feita a partir do modelo matemático, não? E a validação, que é feita a partir do sistema físico. Não? Pronto, terminada esta introdução à modelação computacional, vejamos um exemplo muito simples. Temos então como sistema físico, queremos estudar esta estrutura, não? Sujeita a este carregamento. Não? Pronto, o problema é tão complexo quanto se queira e começamos então por simplificar. Não? As simplificações que podemos fazer é dizer que o sistema é estacionário, tem dimensões macroscópicas, o material é contínuo, pode ter uma representação unidimensional e carga uniforme. Não? Então, com isto temos o sistema idealizado, que é uma viga simplesmente apoiada, sujeita a uma carga uniformemente distribuída. Não? Os parâmetros que me interessam estudar neste sistema idealizado são, portanto, o deslocamento transversal, a curvatura da peça e o momento fletor. Não? Então, para este sistema idealizado, vamos construir um modelo contínuo, portanto, as equações diferenciais que descrevem o sistema idealizado. Temos, portanto, equações da cinemática, com base na mecânica dos meios contínuos. Portanto, equações da cinemática que relacionam deslocamento e curvatura, equilíbrio, que relacionam a carga e o momento fletor, e equações constitutivas que relacionam a curvatura e o momento fletor. Então, começando pela cinemática, começamos por adotar aqui a hipótese de Bernoulli, não é? Que mantém as seções transversais perpendiculares ao eixo da barra, não? E, portanto, podemos verificar que a curvatura é a derivada da rotação das seções. Não? A derivada representamos aqui pela vírgula. Não? Depois relacionamos então a rotação da seção transversal com o deslocamento transversal. Não? Portanto, a rotação é a derivada do deslocamento transversal. Não? Temos, portanto, combinando as duas relações cinemáticas que vimos, temos que a curvatura é a segunda derivada do deslocamento. O equilíbrio, portanto, destacamos também aqui um trecho elementar, fazemos o diagrama de corpo livre e obtemos a relação entre a carga e a segunda derivada do momento fletor. Nas relações constitutivas adotamos a lei Duque e obtemos então a curvatura, a relação entre o momento fletor e a rigidez de flexão. Ou seja, ficamos então com estas equações da cinemática de equilíbrio e constitutivas. Reunindo as equações numa só, temos então a equação diferencial da linha elástica, não? É com as condições de contorno, deslocamentos nulos nos extremos. O problema é muito simples e tem uma solução exata. Esta equação diferencial tem uma solução exata, que aqui se representa. Na prática, os problemas da prática não têm soluções exatas, mas apenas soluções aproximadas que se podem obter com a discretização. Não? Então, para compararmos com a solução exata, vamos construir um modelo numérico relativo ao método dos elementos finitos. Portanto, a discretização, começamos por definir os graus de liberdade no número finito de pontos, que são os graus de liberdade do sistema de equações, do modelo discreto. Depois aplicamos os resíduos ponderados que gera as equações algébricas, portanto, com o método dos elementos finitos.
Começando então pelos resíduos ponderados, temos aqui a equação diferencial da linha elástica, que é o nosso modelo contínuo. Podemos representá-la desta forma, em que o L é o operador diferencial, o 0 é a solução exata, válida a cada ponto do domínio. Podemos transformar esta equação diferencial numa equação integral, em que W é uma função arbitrária. Tá? Muito bem, então quando se usa uma solução aproximada, não? Se usarmos uma solução aproximada em vez da solução exata, geram-se automaticamente os resíduos da aproximação. E esta equação integral escreve-se agora nesta forma e é a equação dos resíduos ponderados. Não? Para integrarmos esta equação, há que ter em conta as condições de integrabilidade, que são as derivadas que estão aqui no resíduo da aproximação. Tá? Neste caso, temos uma segunda derivada, portanto, a condição de integrabilidade é continuidade da primeira derivada. É que não é fácil obter soluções aproximadas com primeira derivada contínua, mas pode-se então baixar as condições de integrabilidade fazendo uma integração por partes, cujo efeito é passar uma derivada, cada integração por partes passa uma derivada deste termo para este termo. Portanto, ficaríamos aqui com uma primeira derivada e cuja condição de integrabilidade é apenas a continuidade da função, o que já é mais fácil. Tá? Portanto, esta forma integrada por partes chama-se então a forma fraca dos resíduos ponderados, fraca porque enfraquecemos as condições de integrabilidade. E o que é que acontece com as condições de contorno? Elas não foram introduzidas, não aparecem aqui na equação dos resíduos ponderados, portanto elas vão ser introduzidas de forma exata no sistema de equações algébricas do modelo final. Tá? Portanto, passando então dos resíduos ponderados para a discretização com elementos finitos, temos a primeira coisa, é definir os nós de uma malha de elementos finitos, não é? Que são, portanto, os pontos onde se definem os graus de liberdade do sistema de equações que vamos obter para o modelo discreto. Tá? Depois definimos os elementos, portanto, a região entre cada par de nós, não é? Onde se arbitra uma aproximação local, neste caso, uma interpolação linear em função da forma fraca da equação dos resíduos ponderados. Tá? Então, agora temos que calcular a equação dos resíduos ponderados. Portanto, a forma fraca da equação dos resíduos ponderados tem que ser calculada nesta malha de elementos finitos. E como é que isso se faz? Faz-se pela contribuição de cada elemento finito. Não é? Então, pego no primeiro elemento finito e faço o integral da forma fraca, não é? E chego a estas equações de equilíbrio do primeiro elemento. Não é? Portanto, okay? E depois adiciono então estas equações às equações globais, não é? Previamente inicializadas em zero, não é? E vou para o segundo elemento. Segundo elemento, faço o mesmo procedimento e o terceiro elemento. No final, chego então às equações globais, tá? Portanto, definidas, que são estas as equações do modelo discreto de elementos finitos. Não é? As incógnitas, o sistema a equação dos coeficientes e os termos independentes. Reparem que aqui já foram introduzidas as condições de contorno, não é? Portanto, quando eu for resolver, eu vou obter aqui o 1 igual a 0 e aqui também o 4 igual a 0. Tá? Podem-se agora resolver então o sistema de equações, onde se obtém uma solução aproximada.
Mas aqui pode-se dizer, mas esta solução aproximada está muito longe da solução exata, como mostra aqui a figura. Muito bem, podemos melhorar a precisão da solução, ou com o método H, chamado método H, portanto, que mantém o mesmo tipo de elemento, linear no caso, e refinamos a malha com mais elementos, ou o método P, que mantém a mesma malha, mas eleva-se o grau da aproximação local. Não é? O que se fez aqui foi usar um refinamento H, portanto, com malha de 3, 6 e 12 elementos. O resultado com 12 elementos já praticamente coincide com a solução exata. Uma nota final sobre este exemplo de aplicação é que, como se verifica, a solução aproximada é mais rígida que a solução exata. Bom, ou seja, portanto, deforma-se menos, tem menor energia de deformação. E isto permite-nos arranjar, então, um critério para a comparação de duas malhas. A melhor malha é aquela que corresponde a uma maior energia de deformação. O programa do curso, portanto, terá todas estas etapas, não é? De onde se ressalta aqui a apresentação do método de primeira geração, não é? O método de segunda geração e os dois métodos de terceira geração. A bibliografia, temos aqui bibliografia para a primeira geração, métodos de primeira geração, ok, bibliografia para o método de segunda geração e bibliografia para o método de terceira geração. Será usado como apoio o software Maple. A avaliação de competências será feita com base num trabalho em grupo, portanto, é dada no enunciado uma lista de 30 questões, das quais tem que escolher apenas 10, e com 5 problemas, dos quais tem que escolher apenas um. Para terminarmos, vamos ver então aqui uma seleção de trabalhos publicados pelos alunos de mestrado. Portanto, temos aqui um método de elementos de contorno, dois métodos trabalho de métodos sem malha de domínio e um método sem malha de contorno. Na mecânica da fratura elástica linear, portanto, a primeira coisa a referir é que na análise elástica linear o campo de tensões é singular na ponta da trinca. O fator de intensidade de tensão mede a intensidade da singularidade. A validade da mecânica da fratura elástica linear é válida sempre que pudermos admitir condições de plasticidade reduzida. O primeiro trabalho, portanto, com o método dos elementos de contorno dual, pretende estudou um problema típico das aeronaves envelhecidas que, em virtude das cargas cíclicas de pressão, geram trincas a partir dos furos dos rebites. Essas trincas crescem, não é? E podem-se ligar umas às outras, o que provoca uma diminuição brusca da resistência da estrutura. Não? Um exemplo, temos aqui 3 furos, rebite e 5 trincas. Não? Então temos aqui o ciclo de carga, temos aqui uma ligação de 2 trincas, portanto que passa a ter uma só, não? Que aconteceu aqui por estes ciclos de carga, que aqui está. Okay? Depois, continuando os ciclos de carga, temos aqui uma segunda ligação
que transformou tudo isto, portanto, numa única trinca que aconteceu aqui por estes ciclos de carga. Ora, qual é a consequência? Se olharmos aqui à ponta da trinca número 5, não é? Vemos que na primeira ligação o fator de intensidade de tensões teve aqui um salto brusco, não é? E na segunda ligação teve ainda um salto maior ainda, não é? Consequentemente, na primeira ligação a resistência residual baixou aqui drasticamente, não é? E com a segunda ligação baixou ainda muito mais. Portanto, depois da segunda ligação ficou praticamente em 20% da resistência inicial. Tá? Portanto, isto é uma ferramenta muito útil na segurança das estruturas. Os detalhes do trabalho estão publicados aqui nesta revista, não é? Ok. O segundo trabalho tem a ver com o método de domínio sem malha. Portanto, numa distribuição dos nós, numa discretização nodal, há dois parâmetros arbitrários que têm que ser sempre especificados, que são o raio do suporte compacto, não é? Onde se definem as funções de forma de cada nó, não é? E o raio do domínio local de integração, onde se faz a integração dos resíduos ponderados. Okay? Até à publicação deste trabalho, estes dois parâmetros eram calibrados. Portanto, sempre que se queria usar o modelo, portanto, teria que se calibrar estes dois parâmetros. O que fez o trabalho foi uma definição automática com base num processo de otimização que defina automaticamente esses parâmetros. Os detalhes do trabalho estão publicados aqui nesse trabalho. O terceiro trabalho é um modelo para determinar o fator de intensidade de tensão, que, como sabemos, como já referimos, portanto, o campo de tensões é singular na ponta da trinca. Então, essa singularidade obriga a que o modelo numérico seja muito refinado em torno da ponta da trinca. O que vai fazer a novidade deste trabalho é que se adotou uma estratégia radical que, para evitar o problema da singularidade, simplesmente subtrai a singularidade ao campo elástico original, portanto, antes da aplicação do modelo numérico. Não? Subtrai, soma, ficamos então com uma parte regular e com uma parte singular. Para a parte singular, usamos aqui o primeiro termo da expansão de Williams em torno da trinca, não? Que satisfaz as equações da elasticidade. Portanto, o problema elástico original passa a ser definido só em termos do campo elástico regularizado. Mas, se olharmos aqui às condições de contorno, introduzem-se aqui os termos de Williams, que são definidos em termos de dois parâmetros adicionais, que são os fatores de intensidade de tensão. Então, temos duas incógnitas adicionais. Com esta estratégia, duas incógnitas adicionais. Precisamos, então, de duas condições adicionais que basta especificar que a tensão do campo elástico regularizado na ponta da trinca é zero, o que implica logo que a original seja igual, seja singular. Ora, com isto resolvemos este problema numa trinca lateral, onde se vê que a discretização é perfeitamente regular, não obriga ao refinamento em torno da ponta da trinca. Os detalhes estão publicados neste trabalho. E para terminarmos, temos então
o método de contorno sem malha. O que se pretende aqui é, portanto, para resolver a equação o potencial de Laplace com uma discretização sem malha, portanto, só no contorno. O que se pretende é fazer uma análise automática, em que o utilizador apenas fornece os segmentos de contorno sobre os quais se vai definir automaticamente a discretização sem malha. Portanto, o utilizador dá apenas os segmentos, e o modelo gera automaticamente a discretização. Então, começamos na equação diferencial de Laplace, em condições de contorno, geramos as equações integrais de contorno, e depois em cada segmento usamos o método dos mínimos quadrados móveis para fazer a aproximação da função potencial e do fluxo. Temos, portanto, com estas equações. Ok? Portanto, o sistema é de otimização multi-objetivo, portanto, em cada segmento as variáveis de decisão são, então, o número de nós, o parâmetro αs relativo à dimensão do suporte compacto e um parâmetro que nos dá a irregularidade do arranjo nodal. As funções objetivo que vão definir em cada iteração as variáveis de decisão são o equilíbrio do fluxo de contorno e a continuidade dos deslocamentos nas extremidades dos segmentos. Vamos resolver aqui este problema, o escoamento em torno do obstáculo circular. Portanto, em virtude da simetria, resolvemos 1/4 do problema e temos aqui as soluções viáveis encontradas com a otimização multi-objetivo. Portanto, cada pontinho destes representa uma discretização. As melhores soluções estão aqui na chamada frente de Pareto. Portanto, estas a vermelho. Escolhemos aqui 3, só para verificar as respectivas distribuições nodais. Temos aqui esta primeira com 60 nós, ele gerou esta distribuição. Depois outra com 70 nós, gerou esta, e uma com 80 nós, gerou esta. Vamos ver a solução, comparar a solução numérica desta solução, desta discretização, com a solução analítica. Pronto, a solução numérica bate em cima da solução analítica. E pronto, os detalhes deste trabalho estão aqui nesta publicação. Pronto, para concluirmos esta apresentação, que já vai longa, não? Refiro que fizemos então uma pequena introdução da modelação computacional, apresentámos um exemplo de aplicação com métodos de elementos finitos, muito simples, não é? E mostramos a importância da modelação computacional com base nesta seleção de publicações dos alunos de mestrado e doutorado. Resta, portanto, agradecer a sua atenção pelo tempo disponibilizado.